É a 51ª mensagem sobre o tema Conflitos da Vida, e continuamos com o tema disciplinando as crianças, e vamos ver rapidamente só o esboço daquilo que já foi visto. Nós vimos, em primeiro lugar, que nós devemos instruir as nossas crianças, e esse texto eu vou ler. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Vimos que a rebelião está enraizada no coração das crianças. Vimos também que devemos ensinar o que é certo às nossas crianças. Vimos que devemos verificar se as nossas crianças entenderam o ensino que lhes foi dado. Vimos que devemos corrigir com a vara as nossas crianças se elas resistirem ao ensino. Depois entramos no ponto que é a transferência da verdade à criança, como isso vai ser feito. Nós vimos que há duas maneiras básicas de se instruir uma criança. A primeira é pelo exemplo, a segunda é pelo ensino específico de uma verdade. Vimos também meios errados de criar filhos, é a criação dos filhos por meio de reações. Isto é, você não ensina, você não está com elas o tempo suficiente para ser um exemplo daquilo que você ensina. E então, quando surge uma situação na vida das crianças, então você reage de acordo com a atitude da criança. Se ela fez uma coisa errada, você vai fazer o que você acha que é melhor naquela hora. Muitas vezes, quem sabe, nervoso ou nervosa, sei lá, vai depender do seu estado emocional, de como você vai se encontrar naquela hora. Mas você não ensinou, você não buscou ser um exemplo para eles. Vimos também que a falta de instrução gera insegurança. A criança e os adultos também precisam de parâmetros, precisam de guias, balizamentos para a sua vida. Isso desde a mais tenra idade. Se a criança não tem isso, ela fica totalmente insegura, vai crescer insegura. No Salmo 19, nós vimos que temos um significativo esclarecimento dos níveis prioritários da instrução. Nós estamos considerando 6 níveis prioritários da instrução. O primeiro nível, já visto, é a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Nós entramos em detalhes que eu não vou entrar agora. O segundo nível, os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Terceiro nível, os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. O quarto nível, os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Vimos o grande mandamento do Senhor. Vimos também que se os pais tentarem executar este último nível, por exemplo, que não sei se vocês vão se lembrar, mas também não vou me reportar a eles. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O terceiro nível antes disse que os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. E o quarto, que eles trazem luz aos olhos. O terceiro nível fala de uma alegria que a criança deve ter em aprender estes princípios, porque elas vão ver os resultados disso na vida delas, elas vão ver o ensino dos pais, vão ver o exemplo dos pais, e aquilo vai se tornar prazeroso.
para essas crianças, né? E o quarto nível fala de trazer luz aos olhos, iluminação, entendimento. Mas nenhuma criança vai poder chegar a esse nível se os pais quiserem aplicar esse nível sem passarem pelos níveis anteriores. Ou seja, se os pais não aplicaram esses princípios na vida deles, e se eles não estão ensinando isso aos seus filhos com palavras e com tempo dedicado a eles, e se não estão sendo exemplo para eles de forma prática, então isso vai produzir revolta. A revolta vem do seguinte: você sabe que não é justo você ser cobrado de uma coisa que você não recebeu. Se você recebe uma incumbência, quem dá a incumbência deve te dar também os meios para você executar aquilo. Então você não pode cobrar de uma criança uma coisa que você não deu. E se você faz isso, então a criança vai crescer revoltada contra você, contra Deus e contra tudo que você chama de Deus, que você quer que ela, porque você não fez o dever de casa. Quinto nível: temor do Senhor é puro e dura para sempre. Vimos que as Escrituras ensinam que os corações dos pais devem se voltar para os filhos, e então os corações dos filhos se voltarão para os pais. Em outras palavras, a iniciativa do conserto, do acerto, deve ser dos pais. Quando existem áreas a serem consertadas, quando existem pedidos de perdão a serem feitos, os pais devem ser os primeiros a tomar a iniciativa, e quando eles o fizerem, quando eles buscarem os seus filhos para endireitar coisas tortas e erradas que eles fizeram, então eles vão ver os filhos se voltando para ele. O sexto nível, nós começamos e não terminamos. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e são todas elas justas, são mais desejáveis do que o ouro. No original, onde está traduzido por ordenanças, estão os juízos do Senhor. E o sentido é a capacidade de você discernir o certo do errado. Você aprende isso e depois você ensina isso à criança. Você dá a ela balizas, dá a ela meios dela saber o que é certo e o que é errado. Isso através da palavra de Deus. Então, vimos que à medida em que permitimos que os princípios de Deus sejam aplicados em nossa vida, Deus nos dará a percepção necessária para tomar as decisões certas com base nos seus princípios. Vimos que as Escrituras dizem que nós lemos no início: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Vimos que toda a ênfase nas Escrituras é ao treinamento, é ao ensino, é a instrução, é a disciplina, é a repreensão, é a correção. Então os pais devem ensinar aos filhos o verdadeiro caminho. Não significa que o filho não tenha, porque tem, todos nós temos uma tendência à rebeldia. Mas significa que se a criança for instruída no caminho do Senhor, quando ela envelhecer, ela não vai se desviar dele. Nós vemos que nós, em algum momento da nossa vida, sempre nos achamos o dono da verdade, ou os donos da verdade. Em algum momento nós achamos que tínhamos todas as respostas. Eu lembro que quando eu vim aqui para essa igreja,
eu cheguei cheio de gás. Eu tinha saído recentemente, há 1 ou 2 anos do seminário, e tinha muitas ideias e muitas coisas que eu achava que deviam ser feitas na igreja onde eu estava, mas que eu não podia fazer lá porque eu não era o pastor, o líder da igreja, eu era um pastor auxiliar naquela igreja. E quando cheguei aqui eu comecei a colocar tudo em prática. Comecei a fazer um punhado de coisas que eu achava que iam dar certo. E a reação imediata, que era coisa nova, muita gente reagiu imediatamente, houve um certo resultado, mas você depois chega à conclusão que não adianta você fazer as coisas se você vai na frente de Deus. Você não tem que fazer as coisas porque você acha que está certo. Você tem que aprender a ouvir Deus, para então você fazer as coisas que Ele lhe der para fazer. A Bíblia fala de um caminho que parece direito ao homem, mas o caminho dele leva à morte. Há caminho que parece ser bom, mas o final conduz à morte. Nem todo caminho, nem toda ideia, nem todo conceito que eu e você temos e que os nossos filhos normalmente têm, ainda que pareça-lhes certo, esse caminho pode conduzir-nos ou os nossos filhos à morte. E morte aqui pode ser tanto física como espiritual. O jovem pode dizer, quando o pai ensina uma criança, e a criança normalmente aceita o ensino, depois ela chega a uma fase em que ela se acha dona do nariz dela, e ela quer fazer o que ela quer, do jeito que ela acha que tem que ser feito. Ele pode até dizer, olha, eu não quero esse caminho que vocês estão seguindo e que querem que eu siga, mas quero seguir outro caminho. Mas se essa criança foi instruída, foi orientada, foi ensinada, se ela viu aquilo que você ensinou na sua vida, vai chegar um momento em que ela vai ter tentado tudo na vida e vai se dar mal em tudo que ela fizer. Por quê? Porque só há uma maneira da pessoa ser bem sucedida no sentido pleno da palavra. Pessoa bem sucedida não é que tem dinheiro, não é que tem um bom emprego, não é que tem tudo que a sociedade em que vivemos estimula e leva o homem a ter. Ela pode ter isso e pode ter uma vida insípida, uma vida sem significado, uma vida de tristeza, de dor, pode ter família, pode ter tudo, mas ainda assim não se sentir feliz na família, não se sentir feliz com o seu trabalho, não se sentir feliz com tudo que faz e com tudo que tem. Então vai chegar um momento em que essa pessoa vai chegar, já tentou tudo, já fez todas as coisas, e ela então chegará à conclusão de que nada deu certo. Então, quando ela esgotar todas as suas possibilidades e ela ainda não tiver experimentado de maneira literal o caminho do Senhor, porque ela conheceu, mas fugiu dele a vida inteira, então ela se voltará para o Senhor, ainda que se volte como a última coisa. Bom, já que eu já tentei tudo, eu vou tentar isso. A questão, nós dissemos na semana passada, é que muitas pessoas, quando chegam a esse ponto, muitas vezes não tiveram nenhum embasamento anterior, não tiveram nenhum ensino. E se não tiveram, quando ela chegar nessa fase crítica, em que ela não vai encontrar sentido em nada, ela não vai saber o que fazer.
elas não conheceram o caminho do Senhor, porque não teve pais, não houve pai nem mãe que lhe ensinasse, não viram em seus pais também esse exemplo de caminho e vida. Então, quando chegam a esse ponto, a vida deles está arruinada e eles não têm saída. Eles não têm um parâmetro para voltar, para retornar ao caminho verdadeiro. É por isso que nós, como pais, temos a obrigação de instruir os nossos filhos quanto à melhor maneira deles viverem. Quando nós estamos tratando com os nossos filhos no dia a dia, nós instruímos os nossos filhos dizendo a eles o que eles devem fazer. Se ele, o filho ou a filha, não nos obedecer, nossa responsabilidade é ter uma conversa com ele ou com eles, dependendo do caso, com a criança. E devemos fazer essa criança saber com bastante clareza o que nós queríamos que ela fizesse, o que nós queríamos que ela soubesse. Se a criança não compreendeu claramente, então esta é a ocasião para nós tornarmos clara para essa criança aqui o ensino, claro, o ensino que nós quisemos ou queríamos que ela soubesse. Esta é então a melhor ocasião que um pai e uma mãe têm para mostrar amor. Isso requer tempo, requer que você pare tudo, requer paciência, requer que você gaste tempo com o seu filho ou com a sua filha para instruí-lo dessa forma. E mesmo que a criança erre, ela não deve ter medo dos pais, ela deve encontrar nos pais uma pessoa que saberá acolhê-las ou acolhê-la, a criança, em qualquer circunstância, sem gritaria, sem críticas negativas, sem soltar os cachorros em cima desta criança. Ela precisa saber que aconteça o que acontecer com ela, ela vai ter amor dos pais, vai ter a compreensão dos pais, vai encontrar quem as ouça ou quem a ouça. A criança deve sentir liberdade de chegar aos pais e poder abrir o coração delas, desde a mais tenra idade. Quando a criança erra, o pai deve sentar-se com ela e mostrar que se ele ou se ela, a criança, persistir no erro, então ela terá que ser corrigida. E é importante o pai mostrar que a correção não é resultado da sua ira, mas é resultado do amor que ele tem por aquela criança. Por isso, se a criança voluntariamente errar, escolher errar, escolher desobedecer, ela tem que ser punida. Porque Deus nos pune da mesma maneira que Ele espera que nós punamos os nossos filhos. As Escrituras afirmam que deixar de disciplinar os nossos filhos é prova, é evidência de que nós não os amamos. Provérbios 3, 11 e 12 dizem assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho a quem deseja bem. Muitos pais têm o maior medo do mundo de perder o amor dos filhos e fazem inúmeras concessões e deixam de corrigi-los porque temem fazê-lo e
E os filhos, quem sabe saírem de casa, ou o filho ficar magoado, e são pais carentes até mais não poder, né? Mas isso não é amor, isso é egoísmo. Você não está abençoando seu filho, você está destruindo a vida do seu filho. Crianças que fazem o que é errado precisam ser disciplinadas. Por isso, se você ama o seu filho, você deve estar disposto a punir. E o filho a quem Deus ama, ele açoita. É isso que diz a palavra de Deus. Com certeza nós, como pais, temos corações muito brandos, moles. Nenhum de nós gosta de bater numa criança, no nosso filho. Os meus já saíram de casa há muito tempo, mas eu lembro-me que eu fazia uma coisa. Sempre que eles iam apanhar, eles apanhavam de cinto, apanhavam de chinelo, N coisas. Não era qualquer coisa que eu pegava assim, não. Era algo que doía, mas que não machucasse, né? Então eu sempre explicava para eles: olha, eu não tenho prazer no que eu estou fazendo, eu não gosto de fazer o que eu vou fazer, mas é necessário. Eu estou fazendo isso porque eu amo você. Agora, eu sempre disse para eles: olha, você ou vocês precisam saber de uma coisa: dói muito mais em mim do que talvez doa em você. Então saiba que é com dor que eu vou bater. Eu enfiava o couro deles. Isso foi feito com todos eles. Entretanto, as Escrituras afirmam que o Senhor corrige a quem Ele ama. O Senhor corrige ao que ama e açoita todo que recebe por filho. É isso que diz Hebreus 12:6, literalmente. Isso porque é essencial que o Senhor quebre a nossa vontade. Há uma coisa que nós precisamos entender. O que Deus deseja através dos pais é que os pais ensinem valores aos seus filhos, que os pais sejam exemplos para os seus filhos, que os pais corrijam seus filhos e digam não a seus filhos quando é necessário dizer não. Filho não pode ter tudo que quer, não pode fazer tudo que deseja, porque senão nós estaremos criando monstrinhos. A sociedade em que eles vão viver não diz sim para eles, diz não muitas vezes. Muitas vezes eles vão receber não após não. Eles têm que aprender que nem tudo é sim, nem tudo pode, nem tudo é permitido. Então é essencial que o Senhor tenha liberdade de quebrar a vontade de cada um de nós e das nossas crianças, para que elas tenham, eu repito, a sua vontade quebrada. Você tem que quebrar a vontade, mas não quebrar o espírito da criança. O que significa isso? Você pode disciplinar uma criança levando-a a, vez após vez, aprender a obedecer. E aprende a obedecer dizendo: isso pode, isso não pode. Mas você não pode nunca quebrar a iniciativa que todo ser humano deve ter para viver. Ela tem que ser valorizada, ela tem que ser estimulada, ela tem que ser elogiada, e ela tem que entender que ela é objeto do amor dos seus pais, para que ela entenda que ela é objeto também do amor de Deus. Então,
Há muitas ocasiões em que o Senhor é compreensivo e paciente conosco, especialmente quando cometemos erros e pecados que não tínhamos a intenção de fazer. Quando isso acontecer, nós devemos ainda assim buscar resolver a situação e nos arrependermos. Todavia, no caso da criança, se a criança comete o erro, o pecado, na mesma condição, sem querer, os pais devem considerar isso. Mas nem por isso ele deve ser corrigido, instruído e orientado quanto ao que vai acontecer se ele persistir naquela situação. Mas, se a criança comete um erro, um pecado, por vontade própria, então ela deve ser punida. Porque se a criança não for punida, ela vai encontrar uma maneira de manipular os pais. Por exemplo, se um pai disser ao filho que ele não deve ir e brincar na rua, e ele vai e brinca na rua, então o filho sabe que está errado. Mas ele pode pensar, eu vou chegar em casa, eu vou procurar o meu pai, vou pedir ele me perdoe porque eu fui na rua e ele disse para eu não ir. E eu vou fazer isso antes dele ficar zangado. E assim ele não irá me punir, não irá me disciplinar. Não vai demorar muito se o pai cair nessa artimanha do filho, e essa criança vai descobrir onde estão os pontos fracos dos pais. E também não vai demorar muito para que essa criança se torne rebelde, porque ela vai saber que ela consegue fazer o que ela quer. A vontade dela não foi quebrada. É preciso dizer que nem sempre a maneira mais eficiente de corrigir o filho é através da vara. Mesmo em países mais desenvolvidos, apenas 1 em 10 pessoas afirma ter batido no seu filho. Muitos se lembram de que tiveram que ficar olhando para a parede. Eu já fiquei de castigo muitas vezes no canto da parede. Quem ficou aqui alguma vez? Tá, não sei se uso isso não. Minha mãe me punha aqui no canto da parede, eu tinha que ficar aqui entre 30, às vezes 30 ou mais minutos olhando para a parede. Se ela me visse olhando para outro lugar, aí vinha chinelada e vinha outras coisas mais. Mas isso acontece, terá acontecido com você, comigo aconteceu muitas vezes. Já fiquei de castigo assim, já pedi, não sei quantas vezes. Corre conta de uma menina muito curiosa que gostava de ficar ouvindo e tomando conhecimento de tudo. Era biblioteira, né? Ficava querendo saber de tudo para propagar. Então sua mãe lhe deu um livro e disse que ela devia ficar ali com o livro aberto, bem em cima do seu rosto, e que ela não podia olhar para lugar nenhum. Ela ficou assim durante 30 minutos. Então, todas as vezes que ela se metia onde não devia, ela então confessou mais tarde, ela se lembrava daquele castigo que havia recebido. Ela disse que era menino de 6 anos de idade quando foi apanhado fumando. E ele estava na casa de sua avó. Ele estava do lado de fora da casa fumando e a vizinha viu. E foi lá e dedurou o Léo para sua avó. A avó então escreveu para a mãe contando o que tinha acontecido. Quando o Léo chegou em casa, a mãe dele perguntou se ele tinha fumado. E ele disse que não. Então a mãe abriu a carta
Naquela época escrevia-se muita carta. Quem é que foi do tempo de escrever cartas, hein? Ah, tá bom. Então, ainda bem que eu tenho colegas. Mas a sua mãe leu então a carta que a avó tinha escrito e disse: olha, a sua avó me falou. Então a mãe disse para ela: ó, você senta aí e nós vamos fumar juntos todo esse maço de cigarro. Ela disse ainda: nós vamos os dois fumar até que um de nós fique doente. Ele disse que não podia sequer imaginar ver sua mãe fumando. Mas ele sabia que ele sabia fumar. Então ele falou: então deixa que eu comece. E ela deu o cigarro para ele e ficou ali esperando. E ele começou a dar 2 tragadas, então ele começou a tossir e a engasgar. E chegou um ponto que ele não conseguiu mais e ele subiu correndo porque ele começou a ter náuseas e subiu, depois voltou, desceu e disse à sua mãe: olha, eu nunca mais vou fumar. Então bater nem sempre é a maneira mais eficiente de disciplinar. É uma maneira importante começar uma disciplina com a criança. Com certeza uma criança não irá se lembrar também se ela apanhar antes de 4 anos. Mas ela pode aprender algumas coisas nessa idade, como nós já dissemos. Vocês devem ter em mente, acho que os irmãos se lembram, que nós falamos de um episódio em que um dos filhos dele, não sei se filho ou filha, acho que é um filho, que saiu correndo para atravessar uma avenida de grande movimento e de repente ele citou o nome do filho e o filho parou. Ele disse: pare, ele parou. Não foi pare, não. Ele disse: não, fulano, não. É que ele havia condicionado o filho à questão do não a um tapa que ele dava na mão da criança, desde a mais tenra idade. Vocês sabem que criança, quando começa a andar, é uma beleza, né? Os pais ficam maravilhados, mas é um problema, porque eles vão pegar em tudo que querem, né? E muitas vezes vão pegar em coisas que não deviam, que podem lhes causar dano. E então ele ensinou desde essa idade, ele batia, não era para bater para arrancar o dedo fora, bater para doer, mas ele dizia não. Toda vez que o filho, educaram os filhos assim. Teve uma filha que ele disse que demorou muito mais para aprender isso, mas o primeiro, não sei, ele disse que foi bem fácil, aprendeu, assimilou com muita facilidade. Então, quando a criança vai pegar alguma coisa, fala o nome da criança e diga não. E ela condiciona o bater na mão a algo que vai causar dor. Então, quando essa criança foi correndo para a rua, ele disse não, falou o nome dela, ele disse não. Ela parou e voltou para ele. Então, agora, depois de uma certa idade, a criança não vai lembrar mais que ela aprendeu a palavra não através disso, porque normalmente a memória que temos é de 4 anos em diante. Se vamos disciplinar a criança, nós devemos fazer isso da maneira como Deus nos manda. A responsabilidade da disciplina é do pai, principalmente. Nós temos base bíblica, que não vamos entrar agora, mas o livro de Provérbios fala isso o tempo todo, mostrando que o pai é o responsável, e por ele ser o cabeça da família, a mulher e os filhos estão sujeitos à liderança do pai. Na ausência do pai, eles estão sujeitos, os filhos, à liderança da mãe.
Depois conta que houve um homem que escreveu um livro nos Estados Unidos sobre a criação de filhos. Isso põe tempos aí. O seu nome era Dr. Spock. Ele era considerado uma verdadeira autoridade na criação dos filhos. Ele tinha de fato um conhecimento profundo sobre esse assunto. Mas havia um princípio da palavra de Deus que ele rejeitava. Ele ensinava que jamais se devia bater numa criança. Algo semelhante ao que estão fazendo aqui no nosso país, não por força, lá também é por força de lei. Mas hoje nós temos no Brasil uma legislação que proíbe você disciplinar a criança, o que é uma loucura. Eu aconselho vocês a desobedecerem essa norma e que ninguém me ouça aí na polícia, mas por quê? Porque é um princípio bíblico. Importa obedecer a Deus, mas não importa obedecer a Deus que aos homens. Então o princípio que eu tenho que fazer para obedecer é esse. Então esse homem ensinava que jamais se devia bater em uma criança. E como resultado disso, ele afirma que houve uma geração inteira de filhos rebeldes nos Estados Unidos, e foram exatamente os que foram criados de acordo com o livro do Dr. Spock. Larry diz ter falado com uma senhora cujo filho era comunista naquela ocasião, e com 14 anos ele havia fugido de casa e havia se envolvido com o Partido Comunista de Boston. Eles começaram a conversar sobre o seu filho. Ela disse que ele havia sido educado com base no livro do Dr. Spock. Nunca tinha batido no filho. De fato, todos estão muito prontos a ler inúmeros livros e a seguir as orientações dos livros acerca da instrução dos seus filhos. Mas poucos estão dispostos a ler esse livro e ver o que ele tem a dizer sobre a educação dos filhos. Nós temos que comparar a nossa maneira de criar filhos, não é com livros que os homens escrevem, é com a palavra de Deus. Nós não temos que nos importar com o que achamos ser a melhor maneira de fazer. Olha, pega tudo que você acha, o seu achão, coloca no lixo. Não importa o que você e eu achemos ou achamos, o que importa é o que Deus diz que é o certo. O que importa é o que Ele diz que eu e você devemos fazer. Ele disse que anteriormente ele havia chegado à conclusão que nunca havia lido a palavra de Deus com o propósito de descobrir como Deus queria que ele criasse seus filhos. A ideia que ele tinha é que, como ele era crente e ele tinha o Espírito Santo, o Espírito ia guiar. Na ocasião, ele descobriu que a sua filha mais velha estava desenvolvendo um espírito rebelde. E a sua família estava indo na mesma direção que as outras famílias que ele conhecia tinham problemas semelhantes. Então ele começou a comparar o que eles estavam fazendo com a palavra de Deus. E ele descobriu que havia umas 4 ou 5 coisas que ele estava fazendo que contrariavam a palavra de Deus. Nós vamos ver agora passos para a correção. A Bíblia enfatiza claramente a importância de se corrigir a criança quando ela desobedece. Discipline seu filho e este lhe dará paz. Trará grande prazer à sua alma. Discipline seu filho e ele lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. Nós temos outros provérbios que eu não separei, mas que dizem que se você deixar de fazer isso, você vai ter muito problema no final.
Você vai ter tristeza, você vai ter N problemas resultantes do fato de você não ter disciplinado o seu filho quando devia. Então, se você quer ter paz e grande prazer, então discipline o seu filho. Vai ser bom para ele e vai ser bom para você. Senão vai ser um inferno na sua vida. A falta de disciplina da criança vai se voltar contra você. Você vai ser desrespeitado, vai ser ultrajado, vai ser... E além das consequências de tudo aquilo que ele fizer de errado. A tristeza de ver essas coisas acontecendo, no mínimo. Mas o primeiro passo é que a correção é a responsabilidade dos pais, mas Deus é a autoridade máxima. O que significa isso? É importante que a criança entenda que o pai não é a autoridade máxima em sua vida. O que o pastor está falando aí? Estranho, né? Não. O que eu quero dizer é que o filho tem que saber que na casa dele o pai é a autoridade. Mas o pai não é a autoridade máxima. Ele não é um ditador que vai dizer coisas para o filho da cabeça dele. O filho, a filha, os filhos precisam saber que o pai está ensinando algo que ele aprendeu com Deus e com a palavra de Deus. E ele está fazendo aquilo que Deus manda ele fazer. E que quando os filhos desobedecem, eles vão sofrer as consequências, não as que são impostas por seu pai ou sua mãe, mas as que Deus impõe àqueles que desobedecem. Isso vai ficar muito claro que os pais não são a última autoridade na vida dos filhos, se os pais aplicarem os princípios básicos da instrução na sua própria vida, e se esses princípios estão na palavra de Deus, eles descobrem ou ensinam para os filhos que esses princípios estão. Então, os pais vão ensinar isso para os filhos, mas os filhos vão ver que os pais vivem esses princípios. Se a criança sentir que o pai é a autoridade máxima e vir que pode enganá-lo, pode ter a esperança de escapar da punição. Por isso a criança deve entender que Deus, que tudo vê e sabe, é a pessoa a quem ela deve prestar contas. Ah, meu pai não está vendo, meu pai e minha mãe saem de casa, então a gente pode aprontar. O Salmo 139, 1 a 12, diz assim: o Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me cobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, isso é, se eu buscar um lugar escondido, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Em outras palavras, Deus pode ver no escuro. Então, isso nós devemos saber e devemos tornar os nossos filhos conscientes disso. Para que eles obedeçam, não por
nossa causa, mas porque tem um Deus que é maior do que nós. Um Deus que vê tudo, um Deus que está atento para cuidar, para proteger, mas também que não vai deixar barato se a gente fizer o que sabemos devíamos fazer. O segundo passo, e eu falo aqui, não, eu acho que eu vou parar aqui. É melhor eu parar aqui do que começar uma coisa e não terminar. Na próxima semana nós vamos começar dessa última parte, os passos para a correção. Vamos recapitular o primeiro passo e vamos continuar. Eu queria que você fechasse os seus olhos e que você estivesse agora meditando sobre erros e acertos na sua vida como pai, como mãe. E se você é filho, que você também estivesse considerando as vezes em que você tentou escapar da disciplina de seu pai, da sua mãe, porque achou, quem sabe ainda acha até hoje, que você pode lidar bem com eles e fazer o que você quer. Quem sabe você já desconsiderou em muito a autoridade que Deus deu a eles para ensinar você o melhor, mesmo que eles não sejam perfeitos, e você queira reconsiderar isso. Quem sabe não foi o tema do que vimos hoje, mas é uma oportunidade que você tem para pensar e repensar. Quem sabe você ainda vai casar, você está tendo uma excelente oportunidade de não cometer erros que eu cometi, que muitos de nós aqui já cometemos. Então, fale com Deus sobre isso e diga para Ele o que você quer à luz do que você ouviu. Eu não sei, enquanto você ora, se entre nós há alguma pessoa que está aqui e que, quem sabe, tem vivido ou vem vivendo a sua vida como acha que é melhor, mas sente o desejo e a necessidade de se render inteiramente a Deus. Quem sabe você está esgotado, cansado, já chegou no fim da linha e sabe que o caminho é o Senhor e você então quer se voltar inteiramente para Ele. Se houver entre nós alguém nessa condição, sem qualquer constrangimento, levante a sua mão, ninguém está olhando para você, a não ser eu, e eu quero olhar para abençoar e orar por você. Se houver alguém, o quanto antes levante a sua mão, Senhor. Senão vamos encerrar. Senhor, mais uma vez te damos graças. Damos-te graças porque o Senhor excede em muito a nossa capacidade de entender a grandeza do teu amor, do teu cuidado, do teu plano e do teu propósito. Realmente é um privilégio enorme sermos teus filhos. É um privilégio enorme conhecermos as Escrituras. É um privilégio enorme termos acesso às Escrituras. E nós pedimos que o Senhor nos ajude a realmente entrarmos nas Escrituras, a realmente nos debruçarmos sobre ela, e buscarmos e encontrarmos nela princípios e orientações que vão nortear a nossa vida e vão permitir que nós façamos o mesmo com os nossos filhos. Dá-nos a todos aqui, sem distinção, corações quebrantados,
corações humildes, corações conscientes da nossa dependência total de Ti. Ajuda-nos a consertar o que foi feito errado, o que está fora do lugar, e que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê direção, nos encha de amor pelos nossos filhos, para que possamos criá-los nos Teus caminhos e eles venham a aprender a Te amar, a Te desejar mais do que tudo que há nessa vida.